Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui à nossa videoaula. Esta vai ser a parte 2, onde eu vou mostrar para vocês como desenhar aquele logo da BMW. Eu estou aqui com o desenho anterior, vou clicar aqui abaixo na página 1 com o botão direito e vou escolher a opção renomear página e vou dar um nome para esse desenho. Poderia ser para a página ou para me lembrar da ferramenta que eu utilizei ali. Como foram várias, eu vou colocar só o nome do desenho que eu coloquei, que foi o alvo certo. Vou pressionar a tecla OK. E agora eu vou clicar nesse sinalzinho de mais, que ele vai criar uma página em branco à direita da que eu fiz. Então, se eu clicar aqui em alvo certo, eu vou ver o primeiro desenho. E aqui na página 2, eu vou ver uma página em branco, onde eu vou fazer o desenho da BMW. Vou abrir a internet agora para pegar o logo da BMW. Assim que vocês fizerem a pesquisa aqui e optarem por imagens, vocês vão ver que tem vários exemplos. O que eu tinha pegado e mostrado para vocês seria esse daqui. Ele tem bastante detalhes, por exemplo, a cor cinza lá no fundo, tem uma outra cor aqui com um pouco de degradê. Então, alguns detalhes, para essa aula não ficar muito longa também, a gente poderia estar ignorando, ok? Mas o objetivo é fazer com que vocês consigam desenhar este desenho aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, clicar em copiar imagem, vou voltar lá para o Corel, vou clicar com o botão direito e escolher a opção colar. Agora, se eu der zoom, vocês vão notar que a imagem está um pouquinho distorcida, porque isto é um desenho em formato de bitmap, ou seja, de mapas de pixels, de bits. Então ele aparece um pouquinho distorcido para a gente, enquanto os desenhos que a gente fizer aqui no Corel vai aparecer sempre perfeito por ser um vetor. Vou pegar a ferramenta Zoom agora, vou clicar, segurar e arrastar para me fazer um desenho de um retângulo em cima do desenho que eu quero focar, e assim que eu soltar, ele vai aproximar exatamente naquele local onde eu defini o zoom. Por exemplo, se eu fizer uma seleção em cima da letra B, ele vai dar um zoom para mim em cima da letra B. Vou reduzir o zoom apenas na rodinha do mouse e vou fazer o seguinte, vou fazer um retângulo em cima do desenho que eu quero ver e vou puxar mais ou menos o dobro da largura dele para que eu consiga desenhar aqui ao lado sem trabalhar com o zoom. Então agora eu vou pegar a ferramenta elipse e para vocês que estão começando, vocês podem clicar aqui em cima da régua, segurar e arrastar para vocês terem uma noção da altura. Vai aparecer uma linha guia, vocês podem soltar onde vocês precisarem. Posso clicar novamente e arrastar aqui, ó. Isso para vocês que estão começando. Para quem já tem domínio, já conhece, não há necessidade de utilizar essas linhas, porque vocês vão ter um pouquinho mais de velocidade, ok? Então eu vou desenhar mais ou menos daqui, segurando a tecla Ctrl, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então esta é a cor cinza. Eu posso tentar encontrar aqui um tom próximo disso daqui, que seria um tom mais azulado, ou eu posso pegar a ferramenta conta-gotas aqui ao lado, clicar sobre ela, e dar um clique aqui. Vou duplicar esse círculo agora, vou apertar a tecla mais, vou segurar o Shift e vou reduzir um pouquinho. E agora eu vou pintar ele na cor preta. Agora, como vocês podem notar, existe uma outra cor aqui abaixo, uma outra cor aqui em outro círculo. Vou duplicar novamente, pressionei a tecla de mais no teclado. Vou reduzir sempre segurando a tecla Shift para que não aconteça isso, ó. Para ele ser reduzido para o centro. Vão diminuir aqui mais ou menos no tamanho que vocês acham que fica legal. Vou escolher esse tom aqui, mas como ele tem um efeito degradê, vou clicar em qualquer outra cor. Vocês podem novamente utilizar aqui as linhas guias para vocês terem uma noção se está ficando na mesma medida ou não. Eu fiz a olho aqui, mas vocês podem estar usando essas linhas guias, ok? Vou duplicar novamente esse círculo e vou reduzir mais um pouquinho. Porque observe que aqui tem um tom de cinza um pouco mais escuro e abaixo tem um outro tom de cinza. Então seria esta outra cor. Então vou clicar só aqui em uma outra cor para ficar um pouquinho mais claro, para eu poder ver esses dois círculos. E agora vou duplicar para fazer o que seria as quatro cores. Vou pressionar a tecla mais novamente, vou segurar a tecla Shift e vou reduzir.
seria mais ou menos a mesma distância ali. Aí vocês podem usar aquilo que eu mostrei na aula passada, que seria o Ctrl D, para vocês terem a mesma proporção. Eu acredito que para essa explicação não há necessidade, então vou manter o uso dessa ferramenta da forma que eu estou fazendo, ok? Agora vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou fazer o que seria um retângulo para fazer o corte aqui da elipse. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem aqui, claro que sempre deixando o mais próximo disso possível. Vou colocar uma cor só para vocês verem melhor. Vou pegar a ferramenta seleção, vou duplicar esse item pressionando a tecla mais. Aqui na barra de propriedades vou definir uma rotação de 90 graus e pronto. Só que dessa forma que está aqui, vocês podem notar que esse espaço vai estar diferente desse e diferente desses outros dois. E aqui os quatro estão iguais. Então, para corrigir isso, ó, seleciona todo o desenho de vocês e pressiona as teclas C e E. Vou desfazer duas vezes. Vocês também podem clicar aqui na opção Objeto, na guia Objeto, aqui na opção de Alinhar e Distribuir e escolher as opções Alinhar no centro horizontalmente, novamente voltar e escolher a opção Alinhar verticalmente, aos centros verticalmente. Outra opção que vocês poderiam fazer também é ignorar aquelas ferramentas e simplesmente clicar em um desses itens, arrasta para longe, para vocês não terem problemas, clica no centro e arrasta até encontrar centro. Depois clica nesse outro, clica no centro e arrasta até encontrar centro. Então, dessa forma, ele também está exatamente no meio. Agora, vou usar a ferramenta preenchimento inteligente, porque vai ser um pouquinho mais rápido para construir esses itens. Vou dar um clique nos quatro cantos. E agora é só deletar a parte amarela. Vou pegar a ferramenta conta-gotas, vou clicar aqui na cor azul, vou preencher esses dois espaços, vou pegar novamente a ferramenta conta-gotas. Nessa versão 2018, se você clicar novamente aqui depois que você usou, ele não libera para você. Então você tem que vir aqui em cima e clicar no conta-gotas para ele liberar novamente o conta-gotas. Ele alterna entre a lata de tinta e o conta-gotas. Então vou clicar aqui no branco e clicar aqui. Não precisaria fazer isso, eu poderia simplesmente selecionar o objeto e clicar na cor, mas, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar a melhor maneira de vocês se trabalharem com o código ou com as ferramentas. Como eu disse para vocês, alguns detalhes, até para não prolongar muito a aula e para não ser muita ferramenta para vocês, a gente vai ignorar, pelo menos nesse desenho. Eu não vou mostrar todos eles, ok? Observe que aqui a gente tem essa elipse que tem um formato degradê, abaixo tem uma outra com uma cor degradê, e esses desenhos que seriam as quatro partes, vocês podem notar que eles têm um contorno. Então, para o meu aqui ele ficou um pouco espaçado, eu teria que fazer esse contorno para dentro para ficar um pouco mais curto. Esse contorno, vocês podem notar que ele tem uma cor mais cinza, também no formato degradê, porém, eu pretendo não utilizar esses contornos aqui, ok? Vamos trabalhar com eles em outras aulas, então, para não demorar muito, vamos fazer dessa maneira. Agora que eu já tenho o objeto praticamente pronto, vamos trabalhar com as cores. Observe que aqui a cor preta, ela tem um tom escuro aqui na parte inferior direita, e aqui na parte superior esquerda tem um tom mais claro. Isso é chamado de preenchimento gradiente ou degradê, da forma que vocês quiserem chamar. Então, vou clicar aqui sobre o desenho, e para ser mais rápido, e o que eu prefiro que vocês façam, trabalhar sempre com atalhos, como eu expliquei anteriormente, a mão esquerda trabalhar com o teclado e a mão direita com o mouse para vocês ganharem produtividade, vocês vão pressionar a tecla F11, que vai aparecer esta janelinha aqui para vocês. Nessa versão ele já dá uma prévia de como que vai ficar o desenho de vocês, e em versões anteriores vocês podem não ver isso aqui, vocês vão ter que ter uma noção de como está ficando o desenho por este caminho e depois novamente e então aplicar a transformação, as opções que você definiu. E se não ficou legal, não ficou igual, você volta ela para definir novamente. Então aqui você pode notar que o primeiro preenchimento ele é do tipo linear. Ele consegue colocar mais de uma cor, só que na vertical, tanto na horizontal como na vertical. Porém aqui, ele, por padrão, ele coloca na vertical. Não vou entrar em detalhes por enquanto sobre isso, apenas para a gente finalizar este desenho aqui e para vocês ganharem também um pouquinho de curiosidade e vocês procurarem outros recursos, outras formas de aprender um pouquinho mais
para a gente não ficar preso só dentro do curso em sala de aula. Até porque eu passo para vocês tudo bem mastigadinho, alguns macetes, mas não é tudo o que vocês poderiam aprender ou tudo aquilo que vocês poderiam estar utilizando, ok? Então, assim, eu vou mostrar detalhadamente o máximo possível, só que alguns detalhes procurar deixar para vocês e também para a gente ver em aulas posteriores aí. Vou cancelar um instante. Vocês vão notar que ele tem um formato diferente de linear. E ele é chamado de radial, porque ele é redondo. Então, aqui com o objeto selecionado, pressiono a tecla F11 e eu vou escolher a segunda opção, que é do tipo elíptico. Em versões anteriores é radial, ok? Que nem eu citei para vocês agora no comentário. Vou clicar, vocês vão observar que ele cria uma espécie de um círculo aqui dentro. Vou arrastar essa janela um pouquinho para o lado, ó. Vocês vão notar que ele criou um círculo exatamente no centro do objeto. Só que como tem outros desenhos na frente, eu não consigo ter essa visão que eu tenho em miniatura aqui. Então eu vou clicar aqui dentro, vou arrastar um pouquinho mais para minha parte superior esquerda. Vou puxar até ter o mesmo formato que esse aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho mais para cá. Assim que você achar que tá bom, você pode soltar. Você pode arrastar bastante para a esquerda. Só entrando em detalhes aqui, caso você queira mudar essa cor, por exemplo, você clica aqui, dá um clique e escolhe entre essas cores neste padrão, ou então aqui num padrão de paleta de cores, que é um pouquinho mais rápido para vocês entenderem. Por exemplo, um tom de rosa, e aqui a segunda cor, que seria a parte clara. Vou dar um clique nesse seletor, escolher aqui novamente a segunda cor. Escolher uma segunda cor, por exemplo, um azul, e você vai ver a mistura dessas duas cores. Então, eu vou voltar para a cor que a gente vai utilizar, que é o branco e o preto. Vou clicar aqui nesse tom de preto, vou clicar no tom de branco, me equivoquei, e depois, na segunda cor, eu vou escolher a cor preta. Vou clicar em OK, e eu tenho mais ou menos o que seria este desenho. Observe que esse aqui está um pouquinho mais espalhado, então vocês poderiam voltar novamente lá, e aqui a cor branca trazer um pouquinho mais para a direita. Depois a gente vai ver formas de expandir ela, mas por enquanto vai ser isso aqui, ok? Já tenho mais ou menos o tipo de cor que eu quero. E agora vamos observar que esse desenho que eu comecei a fazer, que é o círculo, ele também tem uma cor gradiente, que é um cinza para um tom de cinza mais azulado, que é essa cor que eu coletei com conta-gotas. Vou clicar nele agora, observem aqui que ele está selecionado. Vou pressionar a tecla F11. A primeira cor é o tom de azul, que já está selecionado. E a segunda cor, que é o branco, é esse tom de cinza. Então, vou clicar aqui sobre o branco. Vou clicar aqui na cor. Vou pegar o conta-gotas, vou clicar sobre ele. E vou vir aqui no desenho original e vou clicar no cinza. Posso clicar aqui dentro da caixa de preenchimento, só para me ver como que ele está ficando. Arrastar para o lado. E observe que ele é um pouco mais para cima. Vou mudar aqui para a opção radial ou elíptico e vou puxar aqui para cima. Neste exemplo aqui, vocês podem notar que ele ficou inverso, então eu posso puxar ele para o lado contrário daí. Podemos observar que ele não ficou igual também. Existem outras maneiras de se você corrigir isso aqui, mas como eu disse, para não prolongar muito, vamos fazer o mais próximo possível. Mas vocês poderiam deixar aqui pelo padrão, que seria lá em cima a cor cinza e do outro lado a cor azul. Ou então, da forma que eu estou mostrando aqui, deixo ele aqui. Aqui dentro dessa linha, vocês podem dar 2 cliques e escolher a cor novamente, por exemplo, uma outra cor, só para vocês entenderem, ó. E depois para a direita ou para a esquerda para vocês verem como que ficaria. Nessa cor azul, eu usaria a mesma cor que eu utilizei aqui. Eu vou clicar aqui, pegar o conta-gotas e clicar novamente na cor. Então vocês podem notar que ele já ficou um pouquinho mais próximo do que a gente está tentando desenhar aqui. Posteriormente eu vou mostrar uma forma muito mais simplesinha de vocês fazerem isso aqui, mas para a gente não focar muito nessa ferramenta também que vocês ainda não aprenderam, vou deixar até aqui. Vou clicar em OK e agora vou fazer essa outra elipse aqui adentro, que ela tem um tom mais escuro aqui acima e um tom mais claro aqui. Vocês podem fazer da seguinte maneira também. Eu vou clicar nesse item que já está preenchido com um tom de gradiente que eu fiz. Vou clicar aqui abaixo sobre o preenchimento e vou arrastar dentro dele. Ó. Observe que o desenho da setinha do mouse, ela virou um retângulo vazado. Isso quer dizer que se eu soltar o clique do mouse aqui, ele vai colocar a cor no contorno. Então, se eu caminhar um pouquinho mais para a direita, observe que ele se torna uma setinha fechada. Quer dizer que ele vai colocar o preenchimento que eu estou arrastando da barra
de status para dentro do objeto. Eu vou soltar e ele colocou. Agora eu vou selecionar esse item, que eu acabei de colocar o preenchimento gradiente. Sempre olhem aqui na barra de status para ver se é ele mesmo. De repente vocês podem ter selecionado outro, ó. Então assim que vocês pressionarem a tecla F11 não vai estar igual. Então vou clicar aqui sobre o item, vou clicar fora, vou clicar dentro dele, que é mais fácil, né? Vi que é o objeto. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou então eu posso pressionar novamente a tecla F11, o que for mais fácil para vocês. E agora, o que eu vou fazer? É só inverter, clicar e arrastar para o lado contrário. Então vocês vão notar que ele ficou escuro aqui em cima, e vai ficar claro aqui abaixo. Então vocês podem regular ali a distância que vocês querem, mais para cima, mais para baixo, mais para a direita ou mais para a esquerda. Então vai depender muito do quão igual vocês vão querer deixar, ok? E vou clicar em ok. Agora observe que essa outra elipse aqui, ela também tem o mesmo efeito, só que ao contrário. O preto vai estar aqui na base inferior direita e o cinza vai estar mais acima. Então eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa mesma cor e arrastar e jogar ali dentro. Ó. Observe que eu joguei no contorno, vou pressionar aqui Ctrl Z para voltar e vou dar um pouquinho de zoom para ser mais fácil. Ó. Então vou clicar aqui no item que tem o preenchimento gradiente e vou arrastar dentro dele. Então ficou dessa maneira. Já consegui mais ou menos o tom de cor que eu queria. Então eu vou clicar sobre ele, vou dar 2 cliques aqui, só para vocês de repente optarem por estar fazendo esse tipo de seleção. E ao invés de eu usar esse tom de branco, eu vou clicar aqui sobre o branco e vou escolher aqui uma cor um pouco mais cinza. Então vou arrastar aqui até que fique a cor que eu queira. Assim que vocês vão soltando, vocês já vão vendo aqui como que ele vai ficar, até que fique nessa cor aqui. Ou então vocês podem pegar o conta-gotas e clicar sobre ela para pegar aquela mesma cor, ok? Pressiono OK. E por enquanto é isso aqui que a gente vai fazer. Aí como ele ficou muito escuro aqui, não dá para a gente ver esse tom aqui, vou clicar sobre ele, vou voltar à ferramenta de gradiente e vou arrastar ela mais para o centro. Que é para ela ficar um pouquinho mais visível. Depois também vocês podem usar aqui o X ou o Y, caso vocês queiram posicionar ele para cima e para baixo usando as setinhas e não clicando e arrastando. E a largura do objeto vocês também podem expandir, ó, aqui na guia de transformações. Então se eu clicar aqui ele vai aumentando até ficar do jeito que vocês precisam. Como eu disse para vocês, eu não vou estar focando nisso aqui, até porque não é a ideia trabalhar com essa ferramenta por enquanto, mas sim desenhar o logo no geral, ok? Aí, caso a cor não fique aqui parecida, vocês podem clicar aqui novamente, pegar o conta-gotas e estar selecionando. Então, para não prolongar muito a aula, até aqui está ótimo. Aí, esse mesmo efeito que eu utilizei usando o gradiente aqui, eu posso estar utilizando aqui nas cores de azul e branco. Então, eu vou dar um clique aqui para começar novamente com vocês. Posso clicar aqui 2 vezes e escolher a opção aqui, ó, preenchimento gradiente, para ele voltar naquele mesmo local onde eu estava. E eu vou mudar ele para radial ou elíptico. Puxar mais lá para cima. Aí, caso vocês queiram aumentar aqui, vocês também podem, para expandir ele, puxa um pouquinho mais para baixo. Só que não ficou tão legal, então eu vou mudar ele para o radial mesmo. E agora eu vou definir uma rotação para ele de mais ou menos 45 graus. Assim que você clicar dentro de outro campo, você vai ver como que ele vai ficar daí, ok? Mas como isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado até a gente chegar naquele item ali, então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu defini um ângulo de 100 graus, ele ficou mais ou menos parecido. Agora eu vou clicar aqui dentro, nessa cor azul, vou pegar o conta-gotas e vou escolher esse tom de azul. Vou clicar na parte mais clara, fazer o mesmo processo. Que seria 2 tons de azul. Neste caso aqui, como ele ficou muito próximo, quase nem dá para a gente notar a diferença, vocês podem puxar um pouquinho mais para o branco, só para vocês notarem a diferença daí. Ou até mesmo usar a cor branca. Feito isso, eu vou dar um OK. E agora eu vou clicar sobre ela, porém ela já está selecionada, e vou arrastar aqui abaixo também. Agora vocês podem notar que aqui ficou muito diferente. Então, aquela primeira tipo de escolha de cor que eu escolhi aqui, seria mais sensata para estar utilizando nessa aqui. Então, eu posso repetir novamente os mesmos passos. Ó.
Vou dar um clique aqui na primeira cor, escolher o primeiro tom de azul, clicar sobre a segunda cor e escolher a segunda cor de azul. Pressionado OK, ficou parecido com isso. Agora, aqui dentro, vocês podem notar que tem uma elipse cinza. Se eu arrastar ela para o lado, vocês vão notar já como que ficou o logo. Porém, o tom de gradiente que eu usei aqui dentro, ele não ficou tão visível igual a este daqui. Então, eu poderia colocar um tom de cinza aqui mais escuro para ele ficar um pouquinho mais próximo disso. E esse contorno que eu falei para vocês, não vamos trabalhar com ele nesta aula. Vou desfazer aqui. E vou colocar um tom de cinza um pouco mais escuro ou mais próximo do preto ali, para ficar um pouco mais próximo do desenho original. E para finalizar, vou pegar a ferramenta texto, vou dar um clique, vou escrever em maiúsculo as letras BMW, vou pegar a ferramenta seleção, colocar aqui em negrito para ficar um pouquinho mais espesso e aumentar um tamanho que vai ficar até razoável aqui dentro. Vou pintar de branco. E agora vou usar o atalho Ctrl K, que é a opção para separar o objeto. Observe que agora que eu vim aqui acima, vocês podem notar que já não é mais a mesma opção que estava sendo listada. Então, por isso a importância de vocês memorizarem o que o atalho Ctrl K faz. Já que estou aqui, eu vou clicar. Eu disse para vocês que usar o atalho, mas separou as 3 letras. Vocês poderiam ter escrito elas individualmente. Então, vou arrastar essa aonde eu acredito que vai ser a letra B, o M mais ao centro e o W mais à direita. Vocês podem arrastar uma linha guia aqui, como eu disse para vocês, para terem uma noção se vai ficar igual ou não. Vou arrastar ela aqui e para ela ter uma rotação mais ou menos igual a isso, vocês vão clicar dentro novamente, vai puxar esse eixo nessa linha. Aí é só vocês rotacionarem. Clica dentro novamente para tirar aquele menu de rotação e arrasta ele um pouquinho mais para cima. Então seria mais ou menos isso. Vocês podem aumentar um pouquinho mais, porém as outras letras vocês têm que aumentar no mesmo tamanho. Então, quando vocês escolherem esse tamanho, tenha certeza que vocês não vão fazer mais nenhum tipo de alteração. Vocês podem rotacionar para mais ou para menos, até ficar mais próximo possível, ok? Não vou mexer mais nas opções de M, até porque a fonte não é a mesma, embora seja bem parecida. E agora resta somente o W. Vou clicar dentro, vou girar ele um pouquinho e vou arrastar ele aqui para baixo. Notem que o W eu não fiz o mesmo esquema de rotação, mas poderia ter feito, ó. E agora, para finalizar, eu posso clicar sobre essa letra, segurar o Shift, clicar sobre essa outra e apertar a tecla B para ficarem na mesma altura. Como as duas estão passando abaixo da linha, então eu poderia puxar um pouquinho para cima usando a setinha do teclado mesmo. Aí, muito importante que vocês se lembrem que fontes é um problema se trabalhar com Corel ou qualquer outro tipo de programa de edição. Se vocês não tiverem a mesma, não vai ficar óbvio, né, igual. E também vocês podem notar que esse B aqui, ele está bem diferente desta. Embora a fonte Arial seja próxima a isso aqui, essa fonte aqui você pode notar que as letras são todas no mesmo tamanho e largura, e aqui no formato original não. Então, provavelmente é uma fonte desconhecida, pelo menos para a gente aqui agora nesse momento, para mim. E esse B, ele foi alterado. Se vocês quiserem, por exemplo, escrever somente o B, vou colocar em negrito, aumentar mais ou menos o que seria o tamanho e esticar ele, vocês até poderiam, só para ficar próximo a isso aqui. Só que isso não é o recomendável. Vocês podem notar que ele fica com um pouco de diferença, só para poder acompanhar o tamanho. Então, geralmente, existe uma fonte específica. Quem pedir para vocês fazerem tal arte vai citar qual vai ser a fonte. E se não souber, você pode tentar desenhar usando como base o objeto original. Claro que isso vai dar um trabalhão, mas vocês vão conseguir chegar até o desenho original, até a aparência original. Aí aqui, para a aula não ficar muito longa, esse efeito de cor aqui, gradiente de 2 tons, que seriam um branco e um cinza, eu vou deixar para vocês fazerem. Então, como eu disse para vocês, o foco era a gente desenhar e não trabalhar com todos os detalhes. Claro que eu acabei aprofundando um pouquinho mais, as aulas ficou muito longa, era para ter mais ou menos uns 15 minutos, só que se eu não explicasse para vocês exatamente passo a passo, talvez vocês não iriam conseguir fazer tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Vocês não podem ficar presos aqui ao curso ou só aquilo que eu estou mostrando para vocês.
Como eu disse, se vocês usarem uma ferramenta só para fazer o uso de 10, ótimo. O ganho de produtividade de vocês vai ser imenso. Agora, se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade, tiver que usar 10 ferramentas para fazer o uso do que uma só faria, ótimo também. Vocês vão fazer um pouquinho mais lento, porém vão chegar sempre ao mesmo resultado. Nunca se esqueçam também de prestar atenção em todos os detalhes, sombras que eu não utilizei aqui com vocês, mas que vocês poderiam fazer isso aqui de forma muito simples, é vocês duplicar esse item. Vou pintar ele na cor preta, vou duplicar no sinalzinho de mais e pintar na cor branca. E depois é só mover ele um pouquinho até chegar ao tom de sombra que vocês querem. Aí o fundo ali vocês podem mudar, por exemplo, a sombra para uma cor mais clara ou mais escura, depende do propósito de vocês. Essas linhas guias é só clicar sobre ela e pressionar a tecla Delete no teclado que ela vai desaparecer. Então seria isso aqui mais ou menos o objetivo desta videoaula. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí abaixo nos comentários. Espero que vocês tirem o máximo de proveito possível do que eu expliquei aqui para vocês. Desculpem pela demora das aulas, que as aulas ficaram muito longas. Então espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima.